Prezado irmão, prezado amigo, bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, órgão ligado ao Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. O texto que se nos apresenta para essa oportunidade trata a respeito da justificação. O título da lição é Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. O texto áureo pertinente a esta lição está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 20. Nos diz assim: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A verdade prática, a justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Quando Jó propôs a pergunta: como pode o homem ser justo para com Deus? Ele apresentou o problema dos séculos, o problema que tem deixado perplexa a mente do homem, desde que o pecado entrou no mundo, desde que o homem se tornou pecador. Talvez não haja em teologia uma questão mais complicada e mal interpretada que a justificação, considerada no passado o grito de guerra da Reforma Protestante. Lutero, reformador, considerou-a como o artigo de uma igreja que se conservaria de pé ou então cairia. Uns a chamavam de núcleo tormentoso da Reforma. E para o piedoso John Bunyan, o imortal escritor do Peregrino, essa é uma daquelas doutrinas de dar água na boca. Na lição de hoje, estudaremos o que a Bíblia fala a respeito dessa doutrina, tendo por base os capítulos 3 e 4 da carta de Paulo aos Romanos. E é evidente que um tema assim tão profundo e num tempo exíguo não poderá senão ter uma abordagem bastante superficial. Embora, segundo a linha da revista, ela seja, nos atenda nas nossas necessidades e dúvidas a respeito dessa doutrina tão importante. Permitam-me então fazer uma introdução histórica, uma pequena introdução histórica de quando essa carta foi escrita e das circunstâncias que cercaram esta carta de Paulo aos Romanos. Paulo se encontrava em Corinto, levantando recursos para socorrer os pobres da Palestina quando escreveu esta carta. Em princípio, com dois propósitos. O primeiro, havendo ouvido falar da igreja de Jesus que estava em Roma, e Paulo estava bastante impressionado e maravilhado com a fé que se falava com a fé dos romanos, mas também de algumas controvérsias que havia no meio dos crentes de lá. E ele escreve essa carta, então, com a intenção de corrigir alguns equívocos doutrinários e conflitos culturais entre judeus e gentios presentes naquela igreja. Paulo não fundou aquela igreja, ele nunca esteve lá, ele não conhecia a igreja que estava em Roma, mas estava demasiado interessado em visitá-la, pela razão seguinte: parece que depois de 15 e talvez 16 anos, pregando o evangelho do lado leste do Mediterrâneo, e havendo fundado muitas igrejas, Éfeso, Tessalônica e por aí afora, parece que Paulo considerava agora como necessidade um pouco mais além. Em em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14, Romanos, ele manifestou o desejo de ir até a Espanha. Nesta sua provável jornada de Jerusalém até a Espanha, ele era oportuno passar por Roma. Havia ali uma grande igreja, um bom número de crentes. Roma era uma cidade importantíssima
e é provável que, estando ali, a igreja pudesse lhe prestar apoio logístico, ou moral, ou financeiro, enfim. E também era importante para Paulo apagar a má imagem que muitos crentes em Romana tinham a respeito dele, especialmente os crentes judeus que o acusavam de desprezar a lei. Nessas circunstâncias, era necessário, então, que ele apresentasse as suas credenciais de apóstolo. Ele fala isso no capítulo 2, versículo 16, do meu evangelho, e para que os crentes de lá reconhecessem a autenticidade do seu ministério. E conforme ele fala no capítulo 3, versículo 8, calasse os boateiros. Ele, então, Paulo, escreve esta carta aos Romanos, e nela os capítulos 3 e 4 são uma das mais contundentes e esclarecedoras defesas da justificação pela fé, independente de obras, que é o tema da nossa lição. A pergunta que se faz agora é: o que é justificação? Qual seria uma definição sucinta e que pudesse ser compreensível até mesmo por uma criança? Já que os teólogos muitas vezes nos deixam um pouco confuso quando tratam de definir esse tema. Nós colocaríamos da seguinte forma: justificação é um decreto de perdão da parte de Deus, que restabelece em favor daqueles que pecaram, daqueles que a lei pronunciara culpados e aos quais fora dada a sentença de morte eterna. A partir deste veredito, passam a ser tratados como se fossem justos. Há uma mudança de posição da parte do pecador, antes condenado, agora absolvido. Isso é um verdadeiro milagre, que só Deus pode fazer. Qual é a base desta justificação? Da onde provém isto? A justificação, como todas as coisas no relacionamento entre Deus e os homens, é baseado no infinito amor de Deus, o Deus que nos amou primeiro. O grande amor de Deus e a sua maravilhosa graça são a base da doutrina da justificação. Deus amou o mundo de tal maneira, diz João 3,16. Em Romanos capítulo 4, versículo 5, o apóstolo nos diz que ele, Deus, justifica o ímpio. Nisto está a grande diferença para com os juízos humanos, já aqui nesta base. O homem só pode julgar, justificar quem é inocente. O homem não pode considerar ou tratar como justo alguém que transgrediu a lei. Deus não. Deus tem o poder de justificar o culpado. O homem só pode justificar com base no mérito, com base em obras. Deus justifica com base na sua graça e na sua misericórdia. O homem pode indultar, perdoar, anistiar, mas justificar jamais poderá fazer. Esta é um atributo e uma condição que pertencem unicamente a Deus. Que necessidade haverá o homem de se justificar? Isto fica implícito naquela grande pergunta feita lá no início, no livro de Jó. Como o homem pode se tornar justo diante de Deus? Como o homem pode ser salvo? Falou o carcereiro de Filipos. A justificação é que pode promover isso. Então, a necessidade da justificação provém da condição humana. Todos pecaram, não há um justo, nenhum sequer. E por todos estarem debaixo do pecado e por consequência debaixo da condenação, todos necessitam então de salvação. Em linhas gerais, nós podemos ainda falar das condições mediante as quais é materializada, então acontece essa justificação.
Da parte de Deus, isso acontece através da expiação, do sofrimento vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o grande fundamento da justificação, quer seja no Antigo Testamento e depois se realizou no Novo. Isaías 53 nos diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que levou no seu corpo nossos pecados no madeiro. Romanos 5 e 6 fala que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E 1 Coríntios 15 e 3 nos diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, para que então pudesse se fazer da parte de Deus para nós sabedoria e justiça. Da parte do homem há uma condição que é necessária, que é a fé. Sendo um ato da graça de Deus, o homem só pode receber, só pode ter esta condição de justificado por intermédio da fé e de nenhuma outra maneira. Sabemos, disse Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que nenhum homem é justificado pelas obras da lei, mas pela fé. E Romanos 5 e 1 nos diz, justificado, pois, mediante a fé, temos então paz com Deus. Não há outra maneira de se alcançar a justificação. Quisesse alguém oferecer a Deus alguma coisa, tipo obras, e receberia a pronta resposta: amigo, isso de nada serve. A justificação é dada de graça. Quisesse pagar muito dinheiro, a resposta continuaria a mesma. Você pode ficar com o seu dinheiro. Isso só pode ser aceita e recebida pela graça. É um favor imerecido, é um dom da graça de Deus. Para uma melhor compreensão, então, deste tema, o comentarista se dispõe a dividir este assunto em 3 partes ou em 3 sessões, que ele nos apresenta sob os seguintes títulos: a justificação manifestada. Em segundo, a justificação contestada. E em terceiro, a justificação exemplificada. Justificação manifestada. Nós entendemos por se manifestar, tornar manifesto ou conhecido algo que antes era escondido, algo que antes era desconhecido ou estava encoberto. A graça de Deus e esta justificação sempre estiveram presentes. A graça de Deus está com ele desde a eternidade. E ao longo do Velho Testamento, a Bíblia nos aponta por figuras, por acontecimentos, Deus se fazendo presente na história humana e justificando os homens mediante a fé nele. Todavia, nos últimos tempos, depois de ter falado de muitos modos, de muitas maneiras, nos últimos tempos, quando ele então nos fala através do Filho, ele tornou esta doutrina e esta graça, então, de maneira mais clara. Ela agora foi manifesta com mais intensidade a toda a humanidade. Romanos 3:21, mesmo o apóstolo diz: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Mas no passado já havia, né? Abacuque diz assim: o justo é o que foi justificado, viverá da fé. O salmista no Salmo 32 nos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Isso é justificação. Mas agora, essa atitude de Deus para com os homens se tornou de maneira mais clara. Então o próprio apóstolo fala também em Tito capítulo 2, versículo 11. Mas a graça de Deus se ha manifestado agora, trazendo salvação a todos os homens. Esta salvação, que lá no passado era privilégio de poucos e era vista por muitos, por sinais, por símbolos, agora se tornou de uma maneira mais clara, de uma maneira mais facilmente compreensível e agora ofertada de maneira mais livre à humanidade inteira. Esta é a justificação manifestada. O culpado é inocentado.
como se ele tivesse prisioneiro, ele agora é libertado. E tudo isso porque um inocente foi considerado culpado e realizou a expiação no lugar do homem ímpio e pecador. No tópico seguinte, nós vamos falar da justificação contestada. Qual a razão desta contradição ou da hostilidade a esta doutrina da justificação pela fé? Porque ela se opõe à salvação meritória. Há uma tendência, parece quase inata no homem, de querer alcançar salvação mediante as obras. Os homens têm dificuldade para receber alguma coisa que é de graça. Eles sempre parecem que querem fazer alguma coisa. E isso não tem lugar na salvação oferecida por Deus. Os judeus criam que o cumprimento da lei iria lhes justificar. Paulo lhes mostrou a impossibilidade disso, pois a lei não tinha por objetivo justificar, e sim apontar o pecado. A consideração dos judeus pela lei era uma consideração demasiado grande. Eles seguiam a lei, alguns dentre eles no limite. Tudo isso fazia muito difícil para eles aceitarem uma justificação agora pela fé. Foram séculos e séculos criados debaixo da égide da lei, interpretando mal a lei e seguindo seus próprios caminhos, a sua própria forma de interpretação e não a revelação divina. E depois disso, então, eles tinham dificuldade de aceitar uma salvação que era puramente de graça. A justificação também era pela fé, também era contestada, porque ela se opunha ao espírito nacionalista, bairrista dos judeus. Eles achavam que a salvação era um privilégio deles, que ele era o povo da promessa, que Abraão era pai somente deles. Então a salvação era para eles, somente para eles. Mas Paulo diz assim: é Deus, porventura, somente dos judeus? Não é dos gentios? Claro que é. Claro que é. A justificação pela fé combatia a crença judaica do exclusivismo. Eles batiam no peito e diziam: temos por pai Abraão, mas Deus é Deus de toda a terra. Deus amou o mundo de tal maneira e não a nação hebraica de tal maneira. Paulo então usa a própria lei para mostrar o engano deles, quando cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde diz a Bíblia: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a lei mesmo diz que Deus é o único Senhor, que Deus é o único Deus sobre a terra, mas nós sabemos que haviam mais do que os judeus sobre a face da terra, fica claro que este Deus não era somente para os judeus, era também para os não-judeus, para os gentios. E Jesus deixou isso muito claro naquele ensino maravilhoso, naquele trato maravilhoso com a mulher Ciro-fenícia, que queria juntar das migalhas que caíram da mesa. Jesus disse que a salvação agora também era dada a ela, e que ela teria muito mais do que migalhas. Ela podia também se sentar na mesa e também estaria na condição de filha. A justificação faz isso por nós. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E também a justificação era contestada, hostilizada, porque ela se opõe ao antinomismo ou antinomianismo. O que é isso? Era uma classe de pessoas, crentes, que achavam, julgavam, que uma vez vindo a graça e a salvação pela fé, a lei não tinha nenhum sentido. Não precisava fazer mais nada, estavam libertados de quaisquer obrigações. Interpretavam mal a Bíblia. Nós estávamos livres da lei cerimonial dada aos judeus, mas da lei moral, aquela que mora na consciência do homem, disto nós nunca estaremos livres. Eles não entenderam, eles achavam que uma vez justificado, a pena da lei era posta de lado. Paulo lhes mostra, primeiro, que o problema não estava na lei. A lei cumpriu a sua função de revelar o pecado e apontar a necessidade de uma justiça superior. O problema estava nos homens que foram
não foram capazes de entender e se tornaram incapazes de cumpri-la também. Nós temos nas nossas fileiras contado muitos crentes, muita gente que pertence a esta escola dos antinomianos. É aquele assim, que Jesus só quer o coração, a salvação é pela fé independente de obras. Então eu me permito fazer algumas coisas que, afinal de contas, nós estamos livres da lei, quando na verdade não é este o ensino da Bíblia. Finalmente, temos a justificação exemplificada. Paulo já havia, mediante provado pela argumentação, a superioridade, ou melhor, que a única maneira do homem ser justificado diante de Deus teria que ser pela fé. Agora, para acabar de vez com todo e qualquer pretexto dos judeus, ele chama para o diálogo uma das figuras mais emblemáticas da vida dos judeus, o patriarca Abraão. Este homem foi possivelmente uma das 3 figuras mais respeitáveis do meio dos judeus, se não a mais respeitável, né? Junto com Moisés e o rei Davi. Os judeus, na verdade, tinham por ele uma consideração especial, porque ele era o pai da nação hebraica. E sabendo que Abraão era um homem amigo de Deus e um salvo, eles então, por entenderem que era o filho de Abraão, tinham direito aos mesmos privilégios de Abraão. Respeitavam demais esse nome, esta pessoa. Então Paulo, sabiamente, lança a mão desse artifício e apresenta para eles que Abraão, o pai deles, o patriarca deles, aquela pessoa que eles reverenciavam e tinham em mais alta consideração, foi justificado, mas não pela lei, conforme alguns pensavam, ou pelas obras, conforme eles queriam, mas justificado unicamente pela fé. E se Abraão, que era o pai dele, o patriarca da nação, Abraão, mediante o qual eles eram participantes das promessas, evidentemente que eles também tinham que seguir a doutrina e os preceitos que Abraão seguiam. Se Abraão, que era pai deles, e ele sabia, era muito superior a ele em obras, e mesmo assim as obras dele, Abraão, não foram suficientes para justificá-los, muito menos eles, que eram crentes muitos pontos abaixo de Abraão, muito abaixo de Abraão. Então, trazendo Abraão e mostrando o exemplo de Abraão, Paulo acaba por derrubar o último refúgio que eles tinham para tentar de alguma forma explicar a justificação pelas obras e não pela fé. Paulo diz assim: se ele foi justificado, foi pela fé, jamais seria pelas obras, porque obras poderia levá-lo à presunção, a achar que ele podia alguma coisa. Mas Paulo diz: se Abraão tem de alguma coisa do que se gloriar, certamente não é pelas obras, certamente não é por isso. Ele fala no capítulo 4 e no versículo 2, vale a pena nós lermos, diz a Bíblia assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto, a fé dele, isto é que lhe foi imputado por justiça. Fosse por obras, seria segundo a dívida, e não pela graça. Mais ainda, não poderia ter sido pela lei, porque a lei foi dada muitos anos depois de Abraão. Na verdade, Abraão foi justificado pela fé, antes mesmo da circuncisão. Aquele sinal, aquele selo que Deus estabeleceu para ratificar, para confirmar a aliança que fez com Abraão, a circuncisão, só aconteceu 14 ou 15 anos mais tarde, segundo alguns estudiosos da Bíblia. Porém, a justificação pela fé foi-lhe concedida muito antes disso. Abraão recebeu as promessas, mostrou Paulo aos judeus, muito antes da lei. Creu nisso, e isso lhe foi imputado por justiça. Gênesis 15, 6. E agora Paulo diz assim: Deus não é Deus só dos judeus. Parem com isso. Ele é dos judeus, é dos gentios também. E uma vez que a salvação, a justificação não é por lei, não é pela lei,
você não tem vantagem nenhuma sobre os gentios. Pelo contrário, são tão pecadores quanto ele. E os gentios que crerem terão o mesmo privilégio que vocês têm. E nós temos certeza disso naquele maravilhoso exemplo de Jesus em Zaqueu, quando Jesus disse para Zaqueu que ia pousar na casa dele. E aquele pecador foi chamado então filho de Abraão. A conclusão final, prezados irmãos, desta importante lição sobre a justificação. Aprendemos então que Paulo, além da argumentação, recorreu à experiência do patriarca Abraão para argumentar contra a crença judaica que associava a aceitação das obras como alguma espécie de garantia de justificação diante de Deus. Paulo mostrou que isso não era verdade, que tanto judeus quanto gentios estavam debaixo da condenação, que só poderiam sair dessa situação mediante a justificação. E isto só poderia ser pela fé, jamais pelas suas obras. Sim, quando o pecador se apresenta diante de Deus e suplicando por misericórdia, clamando por salvação, crendo em Jesus como único suficiente Salvador, Deus, por conta da sua graça e da obra expiatória que Jesus fez em lugar desse pecador, declara ele justo. Isto é muito mais do que qualquer autoridade humana pode fazer. Vejamos, irmãos, um juiz não pode justificar ou perdoar o réu ou culpado. O juiz julga segundo a lei. E uma vez que o réu, a pessoa, o criminoso, é considerado culpado, ele se torna réu. O juiz agora é obrigado a seguir a linha da lei e julgá-lo e condená-lo segundo aquilo que a lei prescreve. Ele não tem o poder de perdoar. Um governante, em alguns lugares do mundo, em alguns tempos, tinha essa condição de indultar, de perdoar alguém que tinha sido condenado. Era um ato governativo e o soberano de alguns países, na Inglaterra havia isso durante algum tempo, tinha essa condição. Ele podia perdoar, ele podia até livrar da pena, mas ele não podia tornar aquele homem justo. Aquele homem continuava sendo um criminoso. Ele estava ali como criminoso, chegou alguma autoridade, perdoou, livrou ele da condenação, do castigo, ele estava livre, perdoado, porém nunca justo. Ele continuava sendo um criminoso e seria lembrado como criminoso. Deus não. Por conta da obra gloriosa de Cristo na cruz, ele fez uma expiação completa e perfeita pelos nossos pecados e transgressões. E ele então tem essa autoridade de justificar o pecador. Não somente libertar ele da condenação do pecado, perdoá-lo, mas também torná-lo justo. Então, aos olhos de Deus, é como se ele nunca tivesse pecado. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos, pela fé, nos apropriar dessa maravilhosa doutrina e nos alegrar nesta salvação que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Amém.